Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, enquanto estar em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Senhor, está aí a Tua palavra, Senhor, te rogamos, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor iluminador, ó Deus, sobre nós, ó Deus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para compreendermos as maravilhas que há na Tua lei, Senhor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais ricas de todo o Novo Testamento, como nós bem o sabemos. Paulo, ao escrever esta carta, ele não conheceu esta igreja pessoalmente, Paulo não fundara esta igreja, Paulo não foi o autor da criação da igreja, e esta carta ela surge por umas circunstâncias interessantes. Os cristãos de Roma estavam passando por necessidades e provações e privações. Eram profundamente pobres, não tinham recursos para manter-se, os crentes e também os ministros da palavra ali naquela localidade. Então Paulo, em sua sabedoria, Paulo decide escrever uma carta para as igrejas que atuam no seu campo missionário, para que elas ajudassem os irmãos lá de Jerusalém. Então Paulo escreve esta carta com esta finalidade de conseguir donativos para a manutenção da obra de Deus lá em Jerusalém. Ao escrever esta carta, Paulo ele traz para nós a profundidade doutrinária e teológica do Novo Testamento. Nessa discussão muito clara, você descobre que toda a Escritura é ensinada em Romanos de maneira interessante, a ponto de Romanos ser considerado como o quinto evangelho da Igreja de Cristo ao longo da história. Nós já sabemos sobre a carta de Romanos e a importância dela na vida da igreja. Nós descobrimos que foi lendo Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que Martinho Lutero eclodiu a reforma protestante. Nós lemos que no quarto século, um cristão totalmente depravado, um homem depravado, corrompido como Agostinho, lê Romanos capítulo 13, verso 4, e se torna cristão. Nós lemos na história da igreja que um homem como William Cowper, totalmente deprimido, a ponto de tirar a sua própria vida, tomou a Bíblia a esmo e abriu lá em Romanos capítulo 3, versos de 21 a 26, e aprendeu a doutrina da justificação pela fé, que lhe trouxe paz. Um grande erudito da fé reformada, profundamente conhecedor da Escritura, Marley Albeguer, o grande historiador da Reforma, ele não acreditava na inspiração, na inerrância, na suficiência da Escritura, mas ele gostava de ler os clássicos da Reforma. E foi lendo a exposição de João Calvino de Romanos que este homem volta à fé e de fato passa a ser um grande pregador ali na cidade de Genebra, na Genebra de Calvino. Então Romanos é uma carta importante para a vida da igreja. Quantos de nós não tem sido desafiado a ler Romanos e a entender o que ela de fato ensina? Temos visto como o apóstolo Paulo era em relação ao seu serviço no Evangelho nesta carta. Mas de modo particular avaliamos a sua vida de oração nos versos anteriores, nos versos de 1 até o verso 7. Paulo fala da sua introdução, do seu desejo, fala de Cristo, fala da pessoa de Deus. Nos versos de 8 até o verso de número 13, Paulo ele apresenta a sua oração, a sua vida de oração, como um homem que ora em favor da igreja de Roma. Então agora ele procura mostrar qual é o seu dever como apóstolo, como também que foi chamado para proclamar as virtudes de Deus aos homens. Em certo sentido, aquilo que Paulo mostra-nos aqui consiste também em um dever para cada um de nós que fazemos parte desta igreja. Os deveres de Paulo apresentaram que são os nossos deveres. O nosso dever é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, e isso nós vamos ver a partir da exposição desse texto. Primeiro, olhando para esse texto, qual era o dever de Paulo? Verso 14, parte A. Ele diz:
pois sou devedor. Considere, por exemplo, a palavra devedor, essa palavra devedor. O que ela significa? Quando você fala de devedor, o que você pensa? Naquela pessoa que está devendo muito, o devedor. A expressão grega usada por Paulo aqui é a palavra grega opheles, ou opheleites. É em mim, eu sou o devedor, eu sou aquele que deve. A origem deste termo tem o sentido de pagar dinheiro a alguém que se está devendo. Então, no primeiro momento, você pensa, está falando de alguém que está em débito com outrem. Mas com o transcorrer do tempo, a palavra dever passou a significar estar sob a obrigação. Ou seja, em outras palavras, Paulo aqui está dizendo que encontra-se obrigado pelo dever e pela necessidade de fazer alguma coisa em relação à igreja do Senhor. Aqui é como se ele estivesse dizendo, eu estou sob uma necessidade, eu estou sob uma grande obrigação. Qual é a obrigação de Paulo? Paulo vai dizer mais à frente que a obrigação dele é pregar o Evangelho. Ele vai dizer que a obrigação dele é anunciar o Evangelho de Deus aos homens. Ora, sabemos que a intenção de Paulo era ir visitar aqueles crentes em Roma, com a finalidade de comunicar algum dom espiritual. Veja aí o verso 11 da nossa passagem. Ele diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então Paulo ele tinha um desejo de levar algum dom espiritual para aquela comunidade. Em outras palavras, ele diz que apenas os crentes podem comunicar algo ao mundo, somente os crentes podem comunicar alguma coisa àqueles que carecem de alguma coisa. Somente os crentes podem transmitir algo para o mundo incrédulo. Então ele pensa em primeiro plano, em que ele quer ir àquela igreja para comunicar algum dom, partilhar, dividir, compartilhar o dom que ele tem com os outros. E ambos terem edificação, ambos crescerem em edificação. Então, agora eu entendo por que ele diz, eu sou devedor, eu estou devendo a vocês isso, eu devo isto a vocês. Então é dever do cristão estar sempre pronto para dar razão da esperança que há nele, conforme nós aprendemos em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Pedro diz que nós devemos dar razão aos outros da nossa esperança, daquilo que habita em nós. O dever do cristão, irmãos, é comunicar algo. Ele está em débito com este mundo, ele precisa anunciar alguma coisa a este mundo. Então qual é o seu dever no mundo? O seu dever no mundo, o seu débito no mundo é, de fato, proclamar, anunciar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Esta palavra devedor que aparece no verso 15 aqui, que está aí diante de nós, nos lembra exatamente isso, o nosso dever de pregar o Evangelho. Mas a pergunta é, como nós podemos colocar isso em prática? Como é que eu posso ser um devedor, levar o Evangelho a outros? Como é que eu posso colocar isso em prática? Como podemos transmitir o Evangelho de Deus a outras pessoas? Como é que eu posso pregar o Evangelho a outras pessoas? Imagine a seguinte situação. O seu amigo que não é cristão que descobre que depois de uma bateria de exame que ele está com uma doença muito grave. Mas ele não pensar em nada sobre a eternidade até então. Ele descobre que está à beira da sepultura. Ele sabe que não há mais solução, não há mais chance de recuperação, não há mais chance de cura. Ele está com uma doença muito grave. Mas ele não pensa sobre a eternidade, nada sobre o céu. Mas agora a figura muda de cenário. Agora ele começa a pensar sobre a eternidade. Ele agora começa a pensar sobre o céu. Ele começa a pensar sobre Deus. E o que você vai fazer? O que dizer? Ele lhe procura para ouvir a você, porque sabe que ele está morrendo. Ele sabe que vai para a sepultura. E ele procura você porque sabe que você é crente. Ele sabe que você crê nas verdades do Evangelho. Ele sabe que você crê na pessoa de Jesus. Ele sabe que você crê na grandeza do poder de Deus. E aí ele começa a procurar você. Ele lhe manda chamar. E você o encara no seu quarto, no seu leito. E contempla este homem sendo sorrateiramente levado, carregado pela morte. Ele está indo para a sepultura. Você está querendo salvá-lo. Você gostaria que ele não fosse embora sem ouvir Jesus, sem falar de Jesus para ele, sem que Jesus não seja o Senhor dele. Jesus precisa ser o Senhor dele. Ele não tem nada ao que se agarrar agora nesta vida. Esta vida pregressa, ele não tem mais o que segurar. E aqui vai a grande pergunta. A grande pergunta é, você tem alguma coisa que possa transmitir a este homem?
Você tem algo a dizer para este homem que está morrendo? Você tem algo a dizer para esta pessoa que está indo para a sepultura? O que você dará a este homem? O que você dará às pessoas que encontrarem frente a frente com a eternidade? Moralidade, bom comportamento cristão, como você o faz, como você exige dos membros da igreja, como você exige daquele que falha com você, moralidade, ou talvez ética. Talvez você exija a ética do outro, talvez você queira que o outro se comporte melhor que você. Irmãos, cristianismo não é somente ser uma boa pessoa. Cristianismo é mais do que isso, mais do que nós estamos acostumados a ver na televisão e no rádio. Cristianismo não é nem o que nós pensamos ser cristianismo. Cristianismo não é um bom comportamento, não é a vida dominical da igreja. Aprenda isso. Cristianismo não se restringe a esse momento aqui que você tem. E eu sei que muitos de vocês acham que é isto. Eu creio que muitos de vocês pensam que cristianismo é apenas vir à igreja no domingo e não ter uma vida traduzida de evangelho, uma vida traduzida da graça de Deus, uma vida que passa pelos aperrengues da vida sem a graça de Deus, mas acha que viver o cristianismo é estar na igreja no domingo. Estar na igreja no domingo é uma parte do cristianismo, mas não é a totalidade dele. Aqui, irmãos, nada vale destas coisas. O cristão, diz Paulo, é um homem que tem um dever. Ele é um devedor. Ele está em débito. Ele está em débito com este mundo. Ele tem um conhecimento que pode ser transmitido e só ele tem este conhecimento. Aprenda, só você conhece Jesus. Os seus amigos, os seus parentes, os seus netos, o seu esposo, a sua esposa, aqueles que lhe cercam, os seus filhos, eles não conhecem Jesus como você conhece. E você está em débito com estes. Diz Paulo que ele, o cristão, tem um conhecimento que pode ser transmitido. Ele pode falar aquela alma de um modo que possa lhe dar alívio e paz. Você pode comunicar o evangelho ao outro e o outro encontrar paz. Mas você, quando está diante do outro, emudece, fica calado, parece que tem medo, soa. As letras da Bíblia parecem ficar embaralhadas e começa a suar e começa a ficar nervoso, porque não consegue falar o evangelho, comunicar o evangelho para o outro, comunicar a graça de Deus para o outro. Você continua em débito. Aqui, irmãos, é importante a gente entender isto. Esta palavra, ela é ímpar aqui em Paulo. Paulo usa aqui, irmãos, para descrever exatamente isso. O cristão sempre tem algo para dar. O cristão sempre tem algo para transmitir. O cristão sempre tem algo a anunciar. O cristão sempre tem algo a oferecer. Então esse é o ponto que nós precisamos entender a respeito do evangelho. Então a primeira questão é entender que você é um devedor neste mundo. Você deve a este mundo. Você deve pregar o evangelho. Você deve anunciar o evangelho. Isso me leva para a segunda proposição nesta noite. Qual é a responsabilidade de Paulo diante disso tudo? Veja a parte B do verso 14 de nosso texto. Olha a parte B do verso 14. Ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O apóstolo Paulo, ele não para em nos dizer que é apenas um devedor, mas ele nos mostra a quem ele tem a obrigação e a responsabilidade de levar esse evangelho que ele deve, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo aqui, irmãos, mostra-nos que a sua disposição como devedor incluía todos os homens. Sim, todos aqueles que se enquadram na categoria de bárbaros, como os de gregos. Aqui Paulo está mencionando o fato de que deve abarcar o mundo inteiro. Quando ele diz bárbaros e gregos, ele está dizendo, olha, aqueles ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não sabem de nada, aqueles que não estão no nosso círculo de amizades.
No primeiro momento, Paulo ressalta que está capacitado para transmitir a graça do Evangelho a todos os homens de várias nacionalidades. Ele prossegue para a ideia da capacidade intelectual que cada homem, cada mulher e cada criança tem. A quem eu devo pregar o Evangelho? A quem eu devo escolher as pessoas que falam bonito, melhorzinha, as pessoas que têm uma boa intelectualidade, elas servem para a igreja. Veja, Paulo diz que não é isto, o caminho não é este. Paulo diz que ele deve anunciar o Evangelho, ele é devedor do Evangelho tanto a bárbaros como a gregos, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo era capaz de transmitir o Evangelho de modo erudito, mas também Paulo era capaz de transmitir o Evangelho de modo simples. Ele poderia alcançar os filósofos de sua época como as pessoas simples no entendimento. A palavra sábios e ignorantes que aparece aqui, no grego, Paulo usa a palavra sophos, que significa sábios, a que são inteligentes, os que estão mergulhados na cultura. Eu, pastor, falar do Evangelho para o meu professor da escola? Eu, pastor, falar do Evangelho para o meu patrão, que é um erudito, que é um estudado? Eu sou um analfabeto. Eu não sei falar, pastor. A nossa desculpa é a desculpa de Moisés. Sou pesado de língua. Eu não consigo falar de Jesus. Mas note aqui, Paulo diz que ele é devedor a sábios, mas também a ignorantes. Os amigos do saber, aqui a palavra sábios, os filósofos. Mas também ele era capaz de comunicar o Evangelho aos ignorantes. Essa palavra ignorantes, a palavra aneutos, que significa sem mente, sem sabedoria, sem uma mente erudita. Aquela pessoa analfabeta que você tem medo até de falar com ela para não ofendê-la. Paulo diz, eu sou devedor a estes também. Veja, a igreja evangélica brasileira, ela não deve estar escolhendo a quem evangelizar. Já notou que a gente escolhe a quem evangelizar? Já notou que a gente olha para os mais sociáveis, os mais bacanas, os mais descolados, os melhores comunicativos? Se entra alguém que comunica bem na igreja, vamos colocar como pregador. Se entra alguém na igreja que tem algum nome, algum renome, tem um bom português, vamos colocar ele para orar, vamos colocar ele para dirigir, vamos colocar ele para fazer isso, aquilo, outro. A Escritura diz que eu não tenho que fazer essa predileção para anunciar o Evangelho ao outro. Eu preciso anunciar o Evangelho, eu sou devedor disso. Isso é um alerta para nós, irmãos. Precisamos estar sempre cientes de que todos necessitam do Evangelho. Sábios e ignorantes, ricos e pobres, brancos e pretos. Todos devemos e nós precisamos do Evangelho. Note que eu estou dizendo, todos precisam do Evangelho. Eu preciso, você precisa, nós precisamos do Evangelho. Isso porque perante Deus todos os homens são miseráveis pecadores, pecadores vis, pecadores desvalidos. E eu e cada um de nós, cada um de vocês, devemos esclarecer-nos disto. Precisamos anunciar às pessoas isto. Nós estamos em débitos com todos os homens, e nós devemos levar este Evangelho de graça, da graça perdoadora, a todos os incrédulos. Esse é o nosso papel. Isso me leva para o verso 15 agora. A prontidão de Paulo para fazê-lo. Veja, nós vimos foi que nós já vimos. Nós já vimos o dever de Paulo, nós vimos a responsabilidade de Paulo, e agora vamos ver a prontidão de Paulo em fazer isto. Verso 15. Paulo diz assim para nós. Romanos 1, verso 15. Ele diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. A prontidão para fazê-lo. Temos visto que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Olhe para esta igreja. Veja o número de pessoas diferentes que esta igreja tem. Olha o nível de cultura. Há uma diferença de nível de cultura em nossa igreja. Olha o nível social. Há pessoas que têm diferença em nível social em nossa igreja.
Veja, aqui, irmãos, nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. E por que você faria? Por que eu vou fazer acepção de pessoa? Veja, devemos observar isto. Devemos comunicar a graça redentora de Cristo Jesus aos homens. E para isso devemos estar envolvidos com um senso de constrangimento de fazer o nosso papel outorgado por Deus. A prontidão de Paulo, irmãos, é clara em cumprir essa obrigação de dever, transparece de forma acentuada no verso 15. Ele diz: e por isso, quanto a mim estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Notemos aqui que, como resultado do senso do dever, Paulo agora diz que pessoalmente ele encontra-se preparado para anunciar o Evangelho. Como resultado de compreender que ele é devedor aos homens, que sob ele pesa a obrigação de pregar o Evangelho. E ele diz que está preparado para ir também a Roma pregar as boas novas. Mas considere o que ele anuncia. Ele não anuncia a placa da igreja. Ele não anuncia as doutrinas peculiares, não, ele anuncia algo maior. Ele anuncia o Evangelho. É sempre o Evangelho, irmãos, que devemos comunicar aos homens. Deixa para debater doutrina depois. Anuncia o Evangelho. Ou seja, anunciar a Cristo aos homens, porque Cristo é a substância do Evangelho. Fale de Jesus. Fale do Senhor. Agora, é sempre o Evangelho que devemos comunicar. Mas existem 3 elementos importantes nesta prontidão de Paulo aqui nesse texto, irmãos. Primeiro, por que ele deveria pregar este Evangelho? Primeiro, porque o Senhor o havia chamado para fazê-lo. Então, em primeiro lugar, por que ele deve anunciar o Evangelho? Porque Deus chamou ele para anunciar o Evangelho. Por que você deve anunciar o Evangelho? Porque Deus comunica a nós que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Agora é precisamente isso que nós lemos na Escritura, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos de 10 a 11, ele diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadiremos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo tinha um senso de que iria prestar contas perante Cristo, por não desempenhar bem a sua função como arauto do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que é seu dever anunciar o Evangelho à pessoa que lhe chega, que você sabe que não é crente, que você sabe que não conhece o Senhor, que você sabe que precisa de Cristo, e você não faz, e percebe o peso que isso cai sobre as suas costas? Não o peso de ele não ser salvo, porque a salvação pertence a quem? A Deus. Você vai conseguir salvar o seu marido? Você não sabe. Você vai conseguir salvar o seu filho? Você não sabe. Mas é seu dever fazer o quê? Falar de Jesus para eles. É seu dever. E sobre você pesa esta responsabilidade. É um equívoco dos pentecostais quando eles dizem que sobre você pesa a alma do perdido. Não! Sobre você pesa a responsabilidade como pregador, como ensinador, como doutrinador, como aquele que pode ensinar a palavra de Deus aos outros. Paulo tinha o senso de que iria prestar contas perante Cristo por não desempenhar a sua função de arauto diante do Senhor. A primeira epístola aos Coríntios, conforme vimos em nossas exposições, Paulo reitera esta obrigação. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 2 coisas aqui. Primeiro, Paulo reconhece que a obrigação dele é anunciar Jesus. Segundo, Paulo reconhece que haverá uma punição, no sentido de chamada de atenção do Senhor, por ele não pregar o Evangelho. São 2 coisas importantes. A igreja evangélica brasileira, ela ignora estas 2
funções dela. E aqui Paulo está falando especificamente do ministro da palavra, mas pode facilmente ser aplicado a cada um membro que partilha o evangelho. Veja, não estou dizendo aqui que vocês têm a obrigação de pregar como arautos. Vocês não foram chamados para ser arautos. Os arautos são os ministros da palavra e dos sacramentos. Mas aqui podemos extrair para nós a lição de que cada um de nós tem o dever e a função de anunciar o evangelho, porque somos devedores a este mundo. A prontidão de Paulo, irmãos, em pregar este evangelho diz respeito à polvorosa necessidade que os homens têm deste evangelho. Por que este homem está em causa? Por que este mundo está em causa, irmãos? Por que o nosso país vive esse caos terrível? É porque falta nesse país o evangelho. Mas espera aí, pastor. Todo sábado tem uma programação totalmente evangélica na TV. Mas já notou o evangelho que é ensinado ali? Já tentou espremer para ver se sai alguma coisa do evangelho? Já ouviu as pregações como são? Aonde está o evangelho nessas pregações? Aonde está a graça de Deus nessas pregações? Aonde está o desafio dos homens se arrependerem, mudarem de vidas nessas pregações? Mas eu sei o que é nessas pregações. Tipo, dê seu dinheiro. Deus tem bênção para você. Deus há de multiplicar a sua renda. Mas o evangelho, não. Não há evangelho aí. Aqui está o ponto importante para nós, irmãos. Você acredita que se uma pessoa morrer na incredulidade e em seu pecado, ela vai para o inferno? Você acredita nisso? Ora, se você acredita nisso, você não percebe a urgência da pregação do evangelho? Você não acredita que uma alma ela vai para o inferno, sofrer no inferno? E por que você se cala perante a pessoa que você mais ama para falar do evangelho? Ou da pessoa que você gostaria que estivesse no céu com você? Por que você se cala? Fica emudecido, fica emudecida? A prontidão, irmãos, de Paulo estava vinculada a essa certeza de que as pessoas, se elas morrerem sem Cristo, elas vão para o inferno. E aí por isso ele estava disposto a ir até a capital do mundo, Roma, para proclamar o evangelho. Paulo, ele queria que o imperador conhecesse Jesus. Ele queria que Nero conhecesse Jesus, e você não quer que seu filho, seu cônjuge, seu amigo, você não quer que ele conheça Jesus. A última razão para esta prontidão, irmãos, do apóstolo, é que o evangelho precisa ser conhecido em todo mundo. Veja o que ele diz: eu estou pronto a pregar o evangelho em Roma, nos confins da terra. Paulo estava pronto a pregar o evangelho do reino de Deus, irmãos. Isso porque o evangelho é como um pão encontrado por um mendigo que resolve partilhar com outro mendigo. Nós somos mendigos que encontramos o pão do evangelho e somos obrigados a partilhar este pão com os outros. O evangelho não é a esmola. O evangelho é o suprimento. O evangelho não é uma parte da vida cristã. O evangelho é a vida cristã. O evangelho é Jesus. Aqui, irmãos, a nossa tarefa, irmãos, aqui está a nossa função. Nós devemos levar este evangelho a todos os homens, sejam eles sábios, sejam ignorantes, sejam eles pobres, sejam eles ricos. O nosso papel é anunciar o evangelho. Que Deus possa fazer isso em nós. Que nós possamos, como igreja do Senhor, ter um coração despertado para missões, despertados para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor possa aplicar isso em nossos corações.
para a glória dele somente. Amém.